Olá pessoal, Thiago Xavier na área e no vídeo de hoje falaremos sobre o seguinte tema: a importância das igrejas na nossa sociedade. E o primeiro passo para a gente entender qual a importância da igreja na sociedade, devemos desmistificar como que o homem começou a acreditar em um Deus. E se você é cristão, você vai pegar na Bíblia que Deus criou o homem e criou a mulher da costela do Adão. E assim eles pecaram, Deus os expulsou do jardim do Éden e eles foram viver sua vida na terra. E o homem teve que trabalhar para sobreviver e a mulher sentir a dor do parto. Porém, se você não é cristão, você também vai entender que ao longo do mundo, em diversos lugares hostis, existe sim religião, que pessoas têm uma tendência ao mítico. Você, por exemplo, pode usar aqui os incas, os maias, quando os europeus vieram para cá com o cristianismo já implantado, aqui, numa terra totalmente distante desse cristianismo, já existiam religiões, e religiões bem avançadas, com diversas crenças e diversos valores. O fato é que o cristianismo é sim a religião mais popular do mundo. Porém, isso não é enquadrado às suas leis, às suas regras, às suas crenças, mas sim a grande importância que a religião tem para a sociedade. E ao longo desse vídeo eu irei te responder isso com fatos e argumentos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento e já se inscreve. E caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o conteúdo. Já que o cristianismo é a religião mais cultuada no mundo e principalmente aqui no Brasil, usaremos ela de exemplo para mostrar o caminho que a religião percorreu até se enquadrar aos padrões de hoje. Se você conhece pelo menos um pouco da Bíblia, você sabe que Abraão é considerado o pai da fé. Ele foi um dos primeiros grandes profetas a dizer que só existe um Deus. Depois dele veio Isaac, Jacó, até chegar em José. José pegou esse povo de Abraão e levou para o Egito. E de lá, esse povo passou centenas de anos sendo escravos até chegar em Moisés. A história de Moisés é muito mais conhecida como o homem que libertou o povo de Deus, o povo que hoje é considerado como povo judeu, o povo israelita, desse império egípcio. E lá no deserto, com Moisés, o povo pela primeira vez teve as leis de Deus positivadas. Aí você me pergunta, mas Thiago, o que é positivar uma lei? Positivar, galera, é como existe aqui no nosso país, a Constituição, as leis escritas. E os 10 mandamentos foram, pela primeira vez, as leis de Deus sendo positivadas. Antes disso, os considerados servos de Deus tinham sim uma linha a ser seguida. Porém, essa linha não era clara e objetiva como os 10 mandamentos foram. E então, a partir daí, a partir dos 10 mandamentos, a igreja começa a tornar-se algo mais sólido, algo mais firme, algo mais claro a ser seguido. Após esses acontecimentos, e já na terra prometida, a terra de Canaã, os judeus eram ordenados por juízes, que eles dividiam o papel de homem de Deus e homem da lei. Então, era uma espécie de Estado unido 100% com a religião. Após isso, e após alguns países que faziam de encontro, faziam fronteira com Israel, o povo percebeu que esses países tinham um rei, que esse rei estava muito mais associado a um guerreiro, a um líder de guerra. E assim foi criado. E Saul foi designado como o primeiro rei de Israel.
E aí o Estado teve um pouco de separação com a igreja. Antes eram os juízes, que era o próprio rei e a própria igreja, foi separada agora. Tem o rei e tem o líder religioso, mas ainda assim entrelaçados, porque o rei sempre era alguém que era apoiado por essa igreja, por esse líder religioso. Após Saul, veio Davi, que é considerado o homem segundo o coração de Deus, mostrando que os reis tinham sim todo esse entrosamento com a religião da época. Depois dele, Salomão, considerado um dos homens mais inteligentes que já passaram aqui na Terra. E sim, Salomão, que foi o reconstrutor do templo de Deus, enfatizando ainda mais essa ligação entre o líder político, o líder de Estado e o líder religioso, o líder da igreja. Aí você me pergunta, mas Tiago, o que é que essa aula de história com Bíblia tem a ver com a importância das igrejas na sociedade de hoje? E calma, calma que eu vou te responder. Se você não entender o caminho que a igreja teve até chegar onde estamos hoje, você não vai entender a real importância da igreja na nossa sociedade. Anos se passam, pós Salomão, e o Império Romano é o maior império do mundo. E sim, controla também Israel. E nesse tempo nasce o menino Jesus. Na minha opinião, o Deus verdadeiro e o maior profeta de todos os tempos. E grave essa frase aqui que Jesus falou, que é de extrema importância para a gente entender o tema principal desse vídeo, que é: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mesmo se você não é um conhecedor da Bíblia, com certeza você conhece a história de Jesus, porque já passou em desenhos, em filmes, e você sabe que foi o Império Romano, junto com a Igreja Ortodoxa da época, da própria Israel, que derrubaram Jesus, que o levaram à sua morte. Mas por que, anos depois, o cristianismo se tornou a religião principal, a religião oficial do Império Romano? E para entendermos isso, primeiro teremos que entender os dois principais mecanismos do poder, que são a admiração e o medo. Vamos usar exemplo aí do seu pai ou da sua mãe, caso você não tenha contato do seu pai, foi criado pela sua mãe. Por que você admira os seus pais? Porque além de admirá-los como pessoa, né, eles ali lhe dão presentes, eles colocam comida na sua mesa, eles também têm o poder de lhe impor medo, porque caso você não obedeça a seus pais, eles podem lhe dar uma surra, né? Hoje em dia tá com esse negócio de surra, de palmada, mas antigamente você poderia tomar uma palmadinha do seu pai, não tinha nada. Você também poderia sofrer um castigo. Então, esse respeito para o seu pai vinha das duas formas de poder, que é o respeito, a admiração pelo seu pai, pela imagem do seu pai, de ser uma pessoa forte, uma pessoa que te deu de tudo, e também de medo, porque o seu pai pode mandar em você, pode fazer coisas que não lhe agradaria. E o Império Romano, ele tinha perdido até então essa admiração do povo. Ele só estava agindo com medo. As pessoas só respeitavam o Império Romano pelo medo. E essa forma de poder não é tão efetiva. Então, eles encontraram no cristianismo, nos exemplos de Jesus, nos exemplos de vida, que o próprio Jesus já disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a religião cristã se enquadrava perfeitamente para que o Império Romano voltasse a se enquadrar com as pessoas, com a sua civilização. Porque além de ter o medo, poder do medo, porque o exército romano era um dos melhores do mundo, e em caso de rebelião, eles poderiam facilmente controlar essas rebeliões, e ainda existia o amparo da igreja, um amparo de Deus, de que aquele império estava ali às custas do Deus verdadeiro, às custas de Cristo, que a igreja dava apoio moral para esse Estado.
Vale lembrar uma outra passagem de Jesus: venham a mim, os oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, isso é muito importante no cristianismo para ele ter ganhado muita força, pois pessoas de mais baixo escalão financeiro, para elas, existe pouco a se perder. Então, geralmente, são essas pessoas que se enquadram nessas rebeliões contra o Estado. É muito mais fácil para uma pessoa que está numa condição financeira boa, média. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessa aí no meio da rua protestando. Ou você já viu uma pessoa que anda de Hilux parando na rua protestando, colocando pneu para consertar as estradas? Isso acontece? Óbvio que não. Geralmente são as pessoas de mais baixa renda que estão nesse protesto. E aí que a grande importância do cristianismo, eu falo do cristianismo por ser a religião mais operada aqui no nosso país, mas de outras religiões também, porque o cristianismo, ele cria esse mítico do céu e do inferno. Então a pessoa que ela segue o cristianismo, ela sabe que se ela ser uma pessoa mal, uma pessoa que xinga, uma pessoa que agride, uma pessoa que até destrói coisas do Estado, ela está indo contra os princípios de Cristo. E aí vem o medo do inferno. Não só algo físico, como o Estado pode dar alguma sanção para essa pessoa, mas algo mítico, algo da eternidade no inferno. Porém, se essa pessoa ela aceitar a sua vida aqui de angústia, como o próprio Deus fala, como o próprio Jesus fala, ela pode lá no futuro, após a sua morte, ela pode ser recompensada por esse Deus, a promessa do céu. E é aí a grande importância da igreja para a sociedade. Por isso que até os dias de hoje, a igreja, por exemplo, aqui no Brasil, ela tem esse amparo do Estado, porque a igreja ela ajuda a deixar o povo na linha. Para o Estado, eu não estou dizendo para a igreja, não estou dizendo para você cristão, para você, você deve realmente acreditar em Deus, seguir os seus mandamentos, com amor, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas para o Estado, para a sociedade, a igreja serve para controlar as pessoas. É uma ferramenta de controle. Se não fossem as igrejas, vamos supor que a maioria das pessoas fossem ateus, por que seguir regra? Se para o ateu, após a morte, acabou. Então ele não tem recompensa. Ele pode ser um cara mau, totalmente mau aqui no mundo, porque após a morte, para ele, acabou. Já para o cristão é totalmente diferente. Após a morte, ou ele vai para o inferno, se ele for uma pessoa mal, ou ele vai para o céu, se ele for uma pessoa boa. E está aí a grande importância das igrejas na nossa sociedade. O controle da sociedade. Essa facilidade, esse manuseio que o Estado tem para controlar o seu povo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o conteúdo. E caso ainda não seja inscrito, aproveite e se inscreve agora, porque vai sair muito vídeo bom aqui. E já tem outros vídeos aqui no canal de muita relevância. Obrigado a todos pela sua atenção.